Estamos dando início a mais uma sessão ordinária, a terceira do mês de junho e a 19ª do ano de 2020. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e demais pessoas aqui presentes. Vamos à leitura da pauta. Vereador Luiz Cláudio Carles, por favor. Pauta número 19/2020. Pauta da sessão ordinária dia 16 de junho de 2020. 1. Ata número 18 de 2020 da sessão ordinária realizada no dia 9 de junho de 2020. 2. Leitura das correspondências. 3. Pedido de informação número 17 de 2020 de autoria do vereador G. Glitzman. 4. Projeto de lei número 1884 de 19 de maio de 2020 que autoriza a abertura de crédito especial que especifica, aponta recurso de cobertura e dá outras providências. 5. Projeto de lei número 1885 de 4 de junho de 2020 que autoriza a suplementação da rubrica, aponta recurso de cobertura e dá outras providências. 6. Projeto de lei número 1886 de 4 de junho de 2020 que autoriza a suplementação da rubrica, aponta recurso de cobertura e dá outras providências. 7. Projeto de lei número 1887 de 10 de junho de 2020 que autoriza a abertura de crédito especial que especifica, aponta recurso de cobertura e dá outras providências. Concluída a reunião 12 de junho de 2020. Obrigado, vereador. Coloco em discussão e votação a ata de número 018/2020 da sessão ordinária anterior. Se algum vereador discordar da ata, se manifesta. Caso contrário, a mesma está aprovada. A ata está aprovada. Vamos à leitura das correspondências. Vereador Jean Marquezine, por favor. Ofício do Gabinete número 08108 de 2020, Boqueirão do Leão, 12 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, a finalidade do presente é encaminhar a essa igreja Câmara de Vereadores os anexos e a seguir elencados documentos legais. Projeto de lei número 1887, autoriza a abertura de crédito especial que especifica, aponta recurso de cobertura e de outras providências. Lei municipal número 1914, dispõe sobre a denominação de próprio público municipal. Pedido de informação número 012/2020, vereador Luiz Cláudio Carles, assunto pagamento de diárias. Informamos ao nobre vereador que os valores das diárias que estão sendo pagas são não somente aos motoristas, mas a todos os demais servidores do município, obedecem à tabela de diárias de fevereiro de 2018. Esses valores foram congelados pelo decreto número 2030 de 12 de julho de 2019. Segue anexo cópia do referido decreto. Pedido de informação número 013 de 2020, vereador Jair Glitzman, assunto contratação de servidores. Informamos ao nobre edil que a pandemia nos permitiu algumas realocações de servidores para auxiliar a Secretaria da Saúde. Em 8 de abril de 2020 foi publicado o decreto número 2088, que no seu artigo 1º assim se expressa: qualquer servidor municipal, seja efetivo, contratado ou comissionado, poderá ser remanejado de sua secretaria para a Secretaria da Saúde, a fim de exercer atividades a serem designadas naquela secretaria. Está havendo uma grande colaboração do secretariado no auxílio à saúde, e isto tem dado resultado positivo, principalmente a Secretaria da Assistência Social e Educação, em conjunto com a saúde. O combate ao Covid-19 nos tem preocupado muito. Por isso, independente da função do servidor, é momento de nos dar as mãos em prol do bem maior, que é a saúde da população. Enquanto perdurar a pandemia, não mediremos esforços para trabalhar em conjunto todos os setores da administração municipal, o que tem dado resultado até esse momento. Saúde, acima de tudo, é o que nos norteia, com o auxílio de cada servidor, independente de sua função. Este é o nosso compromisso e também dos servidores vereadores neste momento difícil, dos senhores vereadores neste momento difícil. Pedido de informação número 014/2020, vereador Silvio Luiz Schmidt Conte, assunto pavimentação das ruas. Informamos ao nobre edil que, conforme informação da Secretaria da Fazenda, Indústria e Comércio,
O saldo restante da operação de crédito para as obras de pavimentação de Boqueirão do Leão foi de R$ 66.367,98. Os recursos para a execução dos aditivos foram saldados com recursos próprios. Segue em anexo cópia dos dois aditivos. Requerimento número 011/2020. Vereador Silvio Luiz Schmidt Conte. Assunto: projeto da pavimentação das ruas. Formamos a nobre vereador que, dentro do portal de transparência do Tribunal de Contas do Estado, no site Licita com Cidadão, se encontra o projeto completo de todas as ruas em pavimentação, com todos os dados solicitados conforme seu pedido. Segue em anexo a planilha de contribuintes que anteciparam ou parcelaram o pagamento da contribuição de melhorias. Agradecendo a compreensão dos nobres vereadores e da presidência desta casa, subscrevo-nos atenciosamente Paulo Gerardo Ferreira, prefeito municipal. Obrigado, vereador. Temos um parecer do IGAN. Vou pedir ao vereador Jair Lúcio que faça a leitura, por favor. Porto Alegre, 15 de junho de 2020. Orientação técnica IGAN número 30.813/2020. A Câmara Municipal de Boqueirão do Leão solicita orientação técnica do IGAN acerca do que segue. A Prefeitura Municipal de Boqueirão do Leão, em razão da suspensão das aulas presenciais, suspendeu o pagamento da gratificação pelo exercício em escola de difícil acesso e gratificação pelo exercício em séries iniciais do ensino fundamental multisseriados aos professores do quadro efetivo, previstas respectivamente no artigo 37, 2 e 3 da Lei Municipal 1292 de 2010, assim como o pagamento do vale alimentação. Todavia, mesmo com as aulas suspensas, estão sendo realizadas atividades que são distribuídas aos pais dos alunos, exigindo o deslocamento dos professores à escola por 2 vezes na semana. Igualmente, os professores que exercem o magistério em séries iniciais multisseriadas continuam mantendo as atividades, ainda que de forma remota ou através da entrega de atividades aos alunos. Com isso, questionamos a legalidade da suspensão das gratificações e do vale alimentação, em razão de que, como visto, as atividades continuam a ser desempenhadas ainda que em sistema de não presencial. De cara, o Legislativo deve observar o que orienta o TCE-RS no seu boletim informativo número 2. Questionamentos. Pode o município suspender os pagamentos de difícil acesso pago aos professores? Trata-se da vantagem pecuniária devido a professores que exerçam suas atividades em escolas classificadas como de difícil acesso. Para que o pagamento seja devido, é necessário estar previsto na lei do ente ao qual o servidor é vinculado, que estabelece os requisitos mínimos para que a escola seja considerada de difícil acesso e os acréscimos pecuniários devido ao professor que nela exercer suas atividades. Cabe ao chefe do Poder Executivo, através de decreto, ou ao secretário de Educação, a definição anual das escolas de difícil acesso. Cada município dispõe de sua legislação a respeito do difícil acesso de professores, mas, em regra, o pagamento é instituído através de um adicional ou uma gratificação, que é devida enquanto o professor estiver lotado em escola de difícil acesso. Assim como regra geral, observada em planos de carreira de magistério, os professores percebem o difícil acesso, que integra sua remuneração, ainda que estejam em férias ou licenças. A vantagem pecuniária deixa de ser devida apenas se a escola não mais for classificada como de difícil acesso, ou se o professor for removido,
a seu pedido ou através de decisão motivada. 2. Pode haver a suspensão dos pagamentos de complementariedade em função deste período de fechamento das escolas? O regime suplementar de trabalho consiste no aumento da carga horária semanal do professor para atender a uma necessidade temporária de trabalho, mediante o correspondente incremento remuneratório. A convocação de professores para regime suplementar de trabalho possui caráter precário e está regulada na legislação do ente ao qual o servidor está vinculado. A parcela remuneratória referente às horas suplementares entre o cálculo da remuneração das férias, exceto se o Estatuto Municipal contiver diferente previsão. Não é devida, porém, em virtude de afastamento por recesso escolar. Assim, entende-se que, enquanto não retornarem às atividades escolares, pode ser suspenso o pagamento da remuneração por regime suplementar de trabalho, exceto nos seguintes casos: ao professor para o qual forem concedidas férias individuais, ao professor que estiver exercendo atividades relacionadas ao trabalho para o qual havia sido convocado, como planejamento de aulas ou de atividades. Pode o município suspender os pagamentos de vale-transporte e auxílio alimentação dos professores e dos servidores que estão sob o sistema remoto ou teletrabalho? O vale-transporte é um benefício instituído por lei que tem como objetivo auxiliar o servidor nas despesas de deslocamento para o trabalho. Assim, é devido apenas ao contingente de servidores que exercem suas atividades de modo presencial, podendo ser suspenso aqueles que se encontram em trabalho remoto. Como relação ao auxílio alimentação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido que cabe à lei local definir as hipóteses em que é devida a sua concessão. Administrativo, servidor público estadual, auxílio alimentação, percepção no período de férias, interpretação de direito local, impossibilidade, súmula 280 STF, divergência jurisprudencial não conhecida, embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. 1. Verifica-se que a questão dos autos foi solucionada com fundamento na legislação local, qual seja a lei estadual número 10.002 de 1993. Com efeito, o Tribunal de Origem decidiu que o servidor em férias não faz jus ao pagamento do vale-refeição. Com base na referida lei estadual, 2. O exame de normas de caráter local é inviável em recurso especial, em fase da redação prevista na súmula 280 do STF, segundo a qual, por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário. 3. Assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes é medida que se impõe, para não conhecer da divergência suscitada e, assim, negar provimento ao recurso especial do ora embargado. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativos para negar provimento ao recurso especial EDCI no AGL-RG no recurso especial número 1360-774, RS. Relator, ministro Humberto Martins, julgado em 4/2/2014. Adota-se aqui o entendimento de que o pagamento de auxílio alimentação se estende ao teletrabalho, uma vez que o servidor segue à disposição da administração pública, exercendo suas atividades. 4. Pode o município suspender o pagamento do vale-transporte e auxílio alimentação
aos professores com idade de 60 anos ou mais. Conforme referido no item anterior, o pagamento do vale transporte tem por finalidade o ressarcimento com despesas de deslocamento do servidor. Quanto ao auxílio alimentação, seu pagamento depende da situação em que o servidor se encontrar e do tratamento dado pela lei local. Desconhece-se a existência de uma norma de aplicação geral e que estabelece tratamento diferenciado aos servidores integrantes do grupo de risco do coronavírus, relativamente à matéria questionada. Sim, é possível conceder férias aos professores e servidores durante o período de suspensão das atividades escolares? É possível a realização de cursos de formação para professores durante o período de suspensão das atividades? O Decreto Estadual número 55.154/2020 determinou a suspensão excepcional e temporária das aulas, cursos e treinamentos presenciais em todos os estabelecimentos de ensino de todas as esferas administrativas, situadas no território do Rio Grande do Sul. O procedimento a ser adotado em relação aos servidores e a reposição das aulas quando ao retorno das atividades escolares está na esfera de autonomia de cada sistema de ensino. E esse consiste no conjunto de organismos que integram a rede de ensino, reunindo escolas e seus departamentos, Secretaria de Educação e os Conselhos de Educação. É relevante que todos os órgãos integrantes do Sistema Municipal de Ensino participem da construção do modo de atuação municipal em relação à educação. É possível a opção pela concessão de férias aos servidores, o que pode ser feito apenas em relação àqueles que já implementaram o período aquisitivo. Para os demais, a situação durante a paralisação das atividades se equipara ao recesso escolar, em que o professor, em que pese não esteja exercendo a atividade docente, está à disposição da escola, sendo possível que realize atividades de capacitação, desde que efetuadas à distância, conforme determina o decreto estadual. Logo, pelas orientações do TSE-RS, referente à suplementação de horas, a orientação do TSE-RS é: enquanto não retornarem às atividades escolares, pode ser suspenso o pagamento da remuneração por regime suplementar de trabalho, exceto nos seguintes casos. Primeiro, ao professor para o qual forem concedidas férias individuais. Segundo, ao professor que estiver exercendo atividades relacionadas ao trabalho para o qual havia sido convocado, como planejamento de aulas ou de atividades. Nesse caso, se os servidores que são desdobrados para o FG, de vice e direção, não puderem exercer essas atividades à distância, a orientação do TCRS é pela suspensão do desdobro, com o professor retornando para a sua condição concursada. B. Para aqueles servidores que, de fato, estiverem realizando o teletrabalho de forma regulamentada e com demonstração de produtividade, o entendimento do TCRS é de que o pagamento de auxílio alimentação se estenda ao teletrabalho, uma vez que o servidor segue à disposição da administração pública exercendo suas atividades. Terceiro, diante do exposto, entregamos a resposta com outras orientações do TSE-RS quanto ao magistério, para apreciação do consulente. O IGAM permanece à disposição. Daniel Pires Christoffoli, consultor do IGAM. Obrigado.
Obrigado, vereador Jair. Vamos à leitura do pedido de informação número 017, de autoria do vereador Jair Grutzmann. Vereador Luiz Cláudio Carlesso, por favor. Opinião do Leão, 10 de junho de 2020. Pedido de informação do 017 de 2020, autor vereador Jair Grutzmann. Senhor presidente, colegas vereadores, estou através do presente solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, que informe esta Casa Legislativa qual a carga horária das diretoras das creches municipais, Pimpolhos da Serra e Doce Infância. Se as mesmas possuem controle de ponto, se positivo, qual a maneira de controle, por ficha ponto, livro ponto, relógio. Também solicito que nos seja enviado cópias desses controles, do início do ano até o começo da pandemia. Justificativa. Justifica-se o presente pedido, tendo em vista que muitas vezes somos procurados por munícipes para esclarecermos suas dúvidas. E esta foi uma delas. Com as respostas de documentos em mão, poderemos prestar as devidas informações com mais precisão e esclarecer suas dúvidas. Esse pedido também servirá para fiscalizar os atos da administração municipal. Solicito ainda que seja observado o prazo de resposta merecido no orgânico municipal. Posto na parte de ser pedido, subscrevo atenciosamente o vereador do PT. Obrigado, vereador Luiz Cláudio. A Comissão de Orçamento e Finanças emitiu parecer favorável ao projeto de lei 1834 de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial para complementar o pagamento das obras da Academia ao Ar Livre. Coloco esse projeto em votação, iniciando pelo vereador Luiz Cláudio Carlesso. Favorável. Vereador Edson Jonas da Silva. Igualmente. Vereador Jair Grutzmann. Favorável. Vereador José Adelmo Furtado Garrincha. Favorável. Vereador Domingos Santo Velar da Rosa, nosso leco. Igualmente. Vereador Josemar Barbon. Favorável. Vereador Robson Klaus. Favorável. E vereador Gilmar Guilherme. Favorável. Obrigado, vereadores. Após acordo firmado, as comissões emitiram parecer favorável e simultâneo ao projeto de lei 1835 de 2020, que autoriza a suplementação de rúbrica, aponta recursos de cobertura e dá outras providências. Coloca esse projeto em votação, iniciando pelo vereador Luiz Cláudio Carlesso. Favorável. Vereador Edson Jonas. Igualmente. Vereador Jair. Favorável. Vereador Garrincha. Favorável. Vereador Leco. Igualmente. Vereador Josemar. Favorável. Vereador Robson. Favorável. Vereador Gilmar Guilherme. Favorável. Da mesma forma, após acordo firmado, as comissões emitiram um parecer favorável e simultâneo ao projeto de lei 1836 de 2020, que autoriza a suplementação de rúbrica, aponta recursos de cobertura e dá outras providências. Também coloca esse projeto em votação, iniciando pelo vereador Luiz Cláudio Carlesso. Favorável. Vereador Edson Jonas. Igualmente. Vereador Jair. Favorável, senhor presidente. Vereador Garrincha. Favorável. Vereador Leco. Igualmente. Vereador Josemar. Favorável. Vereador Robson. Favorável. E vereador Gico. Favorável. Vamos à leitura do projeto de lei 1837/2020, que autoriza a abertura de crédito especial para o repasse ao Hospital Anuário Elias A.S. Vereador Luiz Cláudio Carlesso, por favor. Projeto de lei 1837, 10 de junho de 2020. Origem do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial que especifique o ponto de recurso de cobertura e de outras providências. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura de crédito especial a seguir relacionado no orçamento do município para o exercício 2020 com a seguinte classificação: Secretaria da Saúde, saneamento básico, apoio rede hospitalar, contribuições 150 mil, total 150 mil reais. Artigo 2º. Para dar cobertura a crédito especial autorizado no artigo 1º, servirá de recursos valor oriundo do governo federal por emenda parlamentar no valor de 150 mil reais. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação no gabinete do prefeito municipal do Boqueira do Leão, em 10 de julho de 2020, Paulo Ferreira, prefeito municipal. Mensagem justificativa número 1802 de 2020 ao projeto de lei 1837 de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos às vossas excelências o presente projeto de lei com a abertura de crédito especial com a finalidade de acrescentar ao orçamento municipal deste exercício recursos para a Secretaria da Saúde e Saneamento Básico para repassar o valor de 150 mil reais ao Hospital Dr. Anuário Elias A.S. Esclarecemos aos senhores vereadores que recentemente foi enviado o projeto de lei que foi aprovado por esta Casa, que é da Lei Municipal 1915, 27 de maio de 2020, onde o valor
de 150 mil será repassado pelo convênio número 02 de 27 de maio de 2020 e o plano de trabalho. Está citado na Lei 1915 e seu convênio anexo continua apenas que faltou abrir o crédito especial para o respectivo valor, pois se trata de um recurso federal provindo de emenda parlamentar que por visto deve entrar na rubrica contribuições 835041000045, que é o indicativo do MAC, média e alta complexidade federal. Esperamos com isso acrescentar o orçamento vigente este valor de R$ 150 mil para repassar ao hospital, já que o convênio devidamente aprovado autoriza. Estamos com isso apresentando aos senhores vereadores a presente matéria, salientando que aprova em regime de urgência, principalmente Paulo de Alfredo, prefeito municipal. Obrigado, vereador Luiz Cláudio. Coloco esse projeto então em discussão, iniciando pelo senhor mesmo. Esse projeto já veio, acho que em emenda do Bongás, do deputado, né, que nós já aprovamos nessa casa, o 1915, e que hoje nós só temos então abrindo um crédito especial, que ficou para trás, que sem esse crédito especial não pode ser repassado esse recurso. Sou favorável, sim. Eu acho que é até interessante a gente fazer um acordo para votar logo o projeto. Não sei o que o senhor acha, senhor. Sim, foi outro acordo, até mesmo que nós temos mais uma sessão, depois vem o recesso. Né? Vereador Edson Jonas. Eu sou favorável ao projeto, né? Eu acho que quanto antes nós aprovar isso, antes o local vai poder usufruir desse benefício, né? E ele é um projeto meramente burocrático, ao qual não foi aberta essa rúbrica e agora está passando para nós aqui para fazer essa abertura de rúbrica e quanto antes fazer o repasse desse valor do hospital. Sou favorável. Vereador Jair Glucksmann, com a palavra. Também, senhor presidente, sou favorável, até porque o hospital precisa lá de fazer algumas reformas também. Eu acredito que esse aqui não possa ser usado para isso, mas aí acaba livrando alguns valores que seriam gastos em outras coisas e pode ser usado esse aqui. Então, acredito que quanto antes a gente aprovar esse projeto aqui, pode ser passado esse valor para o hospital. E também estou de acordo aí, senhor presidente, a fazer o acordo para a próxima. Vereador Garrincha, com a palavra. Também sou favorável, presidente. Isso é muito importante também para nós, né? Favorável. Vereador Neco. Que bom, o dinheiro para o hospital, né? Preciso muito, a saúde precisa, então nós temos que ajudar e apurar e socorrer. Princípio favorável. E sobre agilizar o projeto. Falar com o meu companheiro aqui, Robson. Favorável, Zé. Beleza. Vereador Josemar Darbon, com a palavra. Eu acho que se puder para o hospital, a gente tem que pensar com carinho, né? Que são vidas que vão estar lá. E as pessoas que trabalham, a enfermeira, o doutor, os pessoal que trabalham no hospital, também precisam receber, né? Então, eu sou favorável. Sobre agilizar também. Também pode agilizar. Obrigado, vereador. Vereador Robson Klaus. Tudo bem, presidente, sou favorável, jamais deixarei de ser e acompanho os meus colegas aí para agilizar o projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Gico. Totalmente favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Coloco esse projeto em pauta, não. Vai para as duas comissões e a votação na próxima sessão. Depois de passada a pauta, dou 5 minutos de intervalos para as expressões e pronunciamentos pessoais. O vereador Jair Glucksmann se inscreveu para a tribuna. Convido a fazer seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que aqui nos assistem, o Júnior, que nos dá suporte na rádio, Felipe Boqueirão, os ouvintes da Rádio Arauto, assessora jurídica aqui da casa, funcionários. O primeiro assunto, então, senhor presidente, é a respeito do meu pedido, que eu tinha solicitado aí no IGAM,
onde, mais uma vez, acredito que os professores devem ser aí compensados, então, com esses valores aí que foram cortados deles, onde fica bem claro ali que eles têm direito e devem sim receber esses valores, assim como foi o corte do contrato deles também. Então, acredito que pedir ao líder do governo, se puder estender esse pedido até o executivo aí para que retorne então o pagamento aí do difícil acesso, das classes muito seriadas também, para poder então os professores ter direito a receber novamente esse auxílio, esse benefício deles que foi cortado indevidamente, assim como os contratos que haviam sido cortados. Outro assunto, senhor presidente, é respeito da resposta que eu recebi hoje, o qual eu havia questionado aí motivo aí por ter contratado então fiscal do transporte escolar, que a gente sabe que não tem nenhum transporte rodando no município, puxando aluno, e me mandaram a resposta então que foi locado ali então para poder servir a saúde. Mas essa pessoa a gente sabe que está afastada, que não está trabalhando no momento devido aí às condições aí do Covid, e eu me admiro, não sei quem elaborou essa resposta aí, me mandaram a resposta assim, sendo que a pessoa o qual foi contratada para ser colocada no lugar dele lá na saúde trabalha direto na assistência. Então não justifica o meu pedido aí dizendo que foi contratado na educação para servir a saúde, o qual a pessoa que foi contratado dia 13 de abril para ser colocado no lugar dele lá, trabalha direto na assistência. Então eu não entendo. Eu acho que quem elaborou essa resposta de repente não está bem inteirado aí dos assuntos. Se é para ajudar a saúde, a gente está aqui, em momento algum nós questionamos aí de não ser ajudar a saúde. Só que tentaram mandar uma resposta aqui justificando uma contratação, o qual estou citando a outra aqui agora, por motivo de saúde, que vai ajudar a saúde. Só que em momento algum, esses dois que eu estou falando, nenhum está na saúde. Então, eu acredito que deve ter havido aí algum desencontro de informações a respeito da pessoa que fez essa resposta aí, porque se é para ajudar a saúde, a pessoa que foi contratada como diretor de departamento da saúde lá, deveria estar na saúde, não trabalhando na assistência, como está todos os dias, a gente sabe. Quem quiser só passar lá, não precisa aqui citar nome, vocês sabem quem é. Todos viram e podem ver que está todo dia trabalhando lá. Então eu acredito que alguma coisa aí não está fechando. E em momento algum aqui também sou contra alguma contratação para a saúde, sempre apoiei. Toda vez que veio aqui para fazer algum contrato para a saúde, nós se prontificamos até em fazer acordo aqui para agilizar. Então, querendo dizer aí que vereadores não apoiam, bem pelo contrário. A saúde é um lugar onde a gente está sempre apoiando, ainda mais agora na situação que se encontra aí o município, o estado, o país, com esse Covid aí que, por sinal, graças a Deus, o nosso município está livre por enquanto, mas a gente sabe que com o frio que está por vir, pode acontecer de ter algum caso aí, no momento que apareceu o primeiro caso, então complicar bastante a situação. Mas creio eu que vamos conseguir aí contornar essa situação. Está difícil para o comércio, está difícil para as pessoas que deixaram de se visitar, deixaram aí, como a gente é gaúcho, gosta de apertar a mão, abraçar, e isso tudo acabou se perdendo aí por algum tempo. Acredito que logo que retornar, que passar essa pandemia, a gente pode aí voltar a cumprimentar e abraçar os amigos aí, amigas, para sentir aí o calor humano novamente.
Outro assunto, senhor presidente e colega vereador, líder do governo, é a respeito de 2 lâmpadas. Aí eu já havia pedido o Alexandre Pape e Jackson Sbruzzi lá também. E aquela ali no Filho do Ardeno, ali do Elisandro, também não foi colocada ainda. Então, mais uma vez, está para dar uma reforçada aí, porque eu já conversei com eles, me falaram o que tem que fazer, e ainda não foi colocado. E o muro lá do Alto Boqueirão, eu não sei o que fizeram hoje, ainda não foi feito também. Lá no topetezinho lá, que é a parte pior, o resto não precisa nem mexer. Acho que o vereador Ross deve saber, de repente passou por ali, e está bem difícil, aquele topetezinho bem em cima do muro lá, aonde vai aqui pelo Sirimbuzinho, quem vai a Alto Boqueirão ali, está bem complicado. Então, mais uma vez, reforçar aí o pedido, e o qual a gente é procurado, então, para poder resolver aí esses problemas da população. Graças a Deus, a gente está sendo atendido pela obra, de repente alguma coisa aí escapou, eles não lembraram de fazer, e essas lâmpadas aí faz tempinho já que estão pedindo, e até agora também não foram colocadas. Então, acredito que em breve serão colocadas essas lâmpadas aí, e feito então o muro lá do Alto Boqueirão, que eu acho que logo eles vão fazer. Então, da minha parte seria isso, senhor presidente, até uma próxima oportunidade. Obrigado, vereador, pelo seu pronunciamento. Deixo a palavra ao vereador Robson Claus, que se inscreveu para a tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que fazem presentes nessa casa, funcionários, nossa imprensa escrita e falada, uma boa noite a todos. Eu inicio meu pronunciamento hoje dizendo ao vereador Joelho que vou levar os pedidos dele sim às secretarias responsáveis para fazer esse serviço, que com certeza nos próximos dias estarão realizando esses teus pedidos. Com relação a... eu não havia manifestado em relação ao seu pronunciamento, vereador Jair, sobre a contratação do fiscal de transporte escolar, até porque primeiro optei em escutar o seu pronunciamento e depois me manifestar. Pelo que eu sei, se está certo, se está errado a administração, aí teria que conversar com o executivo pessoalmente, mas o que eu tenho de informações é que o seu Dalcio Lussani, ele estava na área de risco, e por esse motivo então ele foi afastado e está fazendo trabalho home office, que é de casa, ajudando a secretaria, agendamentos, até porque o seu Dalcio, não precisa nem falar aqui da competência que ele tem. O problema foi que quando houve a pandemia, o executivo então optou por reduzir custos e baixou aí os CCs, o padrão de vários funcionários, e o seu Dalcio foi um. Só que o problema é que o seu Dalcio não tinha escolaridade para compor a área da saúde, não tinha mais espaço então nesse sentido de colocar o seu Dalcio lá, e foi ele então lotado nesse cargo para continuar ajudando a nossa população. Se o executivo tomou uma atitude precipitada ou errada, aí fica na consciência de cada um. Mas eu vejo com bons olhos, porque independente, quem olha, analisa de fora e vê, como se tem uma pessoa que está contratada para fiscalizar o transporte escolar se não tem transporte escolar. Mas o real motivo foi isso, tá? O seu Dalcio então não tinha escolaridade e nós precisávamos muito dele. Todo mundo sabe da competência que ele tem. E foi feito mesmo, foi colocado o seu Dalcio Lussani nesse cargo. Ele está, como sempre, muito prestativo ao nosso município. Quem conhece o seu Dalcio não precisa nem falar, né, da competência que ele tem, da pessoa que ele é e do trabalho que ele realiza. Então, para deixar esclarecido esse fato, por esse motivo o seu Dalcio Lussani está lotado nesse cargo, e para nós, pensando em contar com o trabalho dele, com o apoio, foi lotado nesse cargo que estava à disposição. Então, só para fazer um esclarecimento. Agora, adentrando a outros assuntos, saiu então aí o Ministério da Cidadania
criou o portal da transparência para analisar quem recebeu o auxílio emergencial. Até eu estou com uma lista aqui completa do município de Boqueirão do Leão. E também ali já começaram a ser postadas informações a respeito de quem, de forma irregular, recebeu o auxílio, como devolver, enfim. E eu, analisando a lista, eu fico bastante preocupado, até para alertar a nossa população, porque você não vai dar nada, não vai dar nada. Eu não vejo dessa forma, tá? Até porque alguns advogados que se manifestaram no site, já que deram seus pronunciamentos, deixaram bem claro, e eu também posso dar esse parecer, que isso, querendo ou não, quando você faz essa omissão, você está insurgindo aí no crime de falsidade ideológica e, quem sabe, o estelionato. Então, para o nosso município ficar dentro do assunto, eu peço com carinho que todos analisem, né, se realmente tinha direito de receber o auxílio emergencial, para amanhã depois não estarem respondendo algum processo ou, enfim, tendo que fazer devolução dos valores ao governo federal. Eu, analisando a lista aqui, a gente fica bastante preocupado, porque a gente encontra pessoas que estão na ativa, né? Inclusive alguns lotados até na nossa prefeitura, ocupando cargos. Então isso é preocupante, e eu não estou aqui questionando, pelo contrário, eu estou aqui alertando para que essas pessoas cuidem a respeito, para amanhã depois não terem que responder um processo ou, enfim, terem que devolver. E todo mundo sabe que, todo mundo não, eu digo, a minoria sabe que esses dados foram cruzados aí com a nossa Previdência Social. E talvez, isso eu estava acompanhando e analisando comentários de pessoas responsáveis aí pelo auxílio emergencial, de que se pode, até quando chegar um auxílio recebido da nossa Previdência Social, possa até ser feito um desconto. Então, ou quem sabe vai ter que trabalhar, quem sabe, um ano a mais, um ano a menos, enfim, são só boatos. Então eu fico preocupado e deixo esse alerta aí para o nosso município, que a gente sabe que a lista atingiu bastante gente, o auxílio emergencial foi muito bem-vindo, e eu vejo que o nosso comércio respirou com esse auxílio emergencial. Todo mundo sabe, os municípios aí, todo mundo se manifesta, os representantes dos comércios locais, agradecendo, porque o auxílio realmente o governo federal pagou, e a parte mais importante disso é que o beneficiário pegou os R$600 e gastou no comércio local, a grande maioria. Então isso injetou no nosso município esse dinheiro, injetou no nosso comércio local, que conseguiu hoje manter as portas abertas, manter aí seu estabelecimento em pleno atendimento. Então, só para deixar feito o registro com relação ao auxílio emergencial. Também falar, senhor presidente, já conversei com os colegas vereadores antes de abrir a sessão. Na semana que vem eu estarei protocolando 2 projetos de lei, e já estão nessa casa e estarão adentrando e os assuntos que eles tratam. Um é sobre a obrigatoriedade de nossos estabelecimentos bancários, casas, hotéis, cartórios e outras repartições públicas instalarem bebedouros com água potável aos seus clientes e usuários de seus serviços. Eu fui procurado por várias pessoas que me questionavam por qual motivo, que uma agência bancária não disponibilizava do lado dos caixas eletrônicos um bebedouro. E analisando com calma, eu vejo com bons olhos, até porque hoje muitas pessoas nem entram na agência bancária, ficam na fila esperando e podem ter acesso aí a esse bebedouro. Então eu estarei protocolando na semana que vem, e vai ficar a cargo dos colegas vereadores analisarem e votarem, se acharem que isso é devido, se seria interessante para a nossa população. Então eu estarei protocolando e conto aí com o apoio de vocês. O outro projeto é a denominação de uma semana de conscientização municipal no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Infelizmente, nosso município tem um histórico não muito bom com relação a esse tema. E
Infelizmente, vimos aí recentemente até casos de feminicídio. Então seria interessante, e o meu projeto, no intuito de ampliar esse debate, de fazer essa discussão, levar aí aos lares uma semana destinada a conscientizar a toda a população municipal com relação a esse tema. E como a data festiva, o Dia da Mulher, é sempre dia 8 de março, então fazer dentro daquela semana, né, começar no domingo até o sábado, que a Secretaria da Saúde, Educação, Assistência Social acompanhe esse trabalho e ajude na divulgação, faça um trabalho de nos ajudar a repassar, informar e conscientizar a todos com relação ao tema. Eu acho merecido esse projeto, só para vocês terem noção, esse projeto já foi destaque até pelo UVB, um dos projetos que recebeu premiação lá na União dos Vereadores do Brasil em Brasília. Então eu achei justo fazer também no nosso município, porque os dados infelizmente não são bons, vários e vários registros são feitos toda semana, e por que não nós vereadores aí podemos ajudar nesse assunto e também ajudar as nossas mulheres que muitas vezes sofrem esses crimes e ficam caladas. E eu vejo com bons olhos, porque eu sempre digo, e agora vai não um conselho, mas para quem interessar, que muitas vezes um relacionamento, se não tem mais o que se fazer, não adianta se tentar se adiar o inevitável. Então, nada custa um diálogo, nada custa uma conversa, não deu, para não chegar a esse ponto. A gente teve recentemente uma amiga minha aí do Alto Boqueirão, que acabou sendo morta, e isso a gente começa a pensar e ver o porquê não nós vereadores, através das secretarias, fazer um trabalho de conscientização para ajudar aí nessa campanha que é mundial. Então era isso, presidente. Agradecer. Sim, vereador Jair, me conceda uma parte. Sim, senhor presidente. Só eu havia esquecido aí, vereador Robson, o patrulhamento da Estrada dos Gambas também entra ali nas 4 léguas e sai lá no Macaco, que eles tinham me pedido e eu acabei esquecendo. Já ali, adiantando, já tinha falado com a secretaria e eles vão fazer agora a região do Alto Boqueirão, eles patrulharam a RS 422, tinha falado na semana passada, e vão fazer aí as vicinais, tá? Então agora que ideia, as patrulhas estão subindo para fazer essas estradas. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador presidente, até a próxima oportunidade. Obrigado, vereadores. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na Câmara de Vereadores no dia 23 de junho de 2020, às 17h30, e dou por encerrada a presente sessão.